texto que foi lido, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e o 51 e o 52, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Podemos assentar. Irmãos, nesse texto que nós lemos, foi a leitura oficial também da noite, nós vamos falar um assunto que relacionado aos dias que nós estamos vivendo, os momentos que nós estamos passando, que é de grande valia para todos nós ficarmos inteirados do assunto, dos tempo final. O texto, o tema destas noites de quarta-feira que nós vamos estar passando esse estudo é os últimos dias da história da humanidade. Os últimos dias da história da humanidade. Os irmãos sabem que tudo que tem um começo tem um fim. Tudo tem um fim. E Deus tem uma promessa que chegará um dia que fará um acerto de conta com todos os moradores da terra e vamos saber que na última, que é o juízo final, Deus estabelece a eternidade com os salvos. E nós vamos ver, então, os últimos dias da história da humanidade. Os acontecimentos que a gente está vendo aí no dia a dia, irmãos, as próprias pessoas do mundo já falam, o mundo está chegando no fim. O mundo está... Gente que nem é crente. Eles mesmos já caiu na real que o mundo está perto de acabar. Na verdade, o mundo não acaba, irmãos, né? O que Deus criou não vai acabar. É o ser humano, né? É o sistema mundano, é o sistema do mundo que vai chegar ao fim um dia. E nós estamos vendo aí uma briga política no mundo, não estou falando no Brasil, no mundo, entre o bem e o mal. E o mal já tomou conta de várias nações. O mal já tomou conta de vários governantes, de muitas nações. E tudo isso é um sinal, né, da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, nós iríamos passar o princípio de dores. O que é princípio? O começo das dores, o começo do sofrimento. A igreja não está isenta de não passar. A igreja, como nós defendemos essa doutrina, né, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas ela vai passar pelo princípio das dores. E eu creio que chegou esse momento do princípio das dores, de acordo com o que nós estamos presenciando no mundo social, no mundo político e no mundo religioso. Os irmãos podem ver que está tudo sofrendo, a sociedade, o mundo político e o mundo religioso, né? Há uma inversão muito grande de valores com respeito às coisas de Deus, uma deturpação generalizada, né, da doutrina verdadeira, do ensinamento verdadeiro, a uma tentativa de destruição total do inimigo a respeito aos princípios da palavra de Deus, aos princípios morais, aos princípios religiosos e tudo mais. Então isso tudo marca que estamos chegando nos últimos dias da humanidade. Mas se você for até o fim desse estudo,
você vai ver que ainda demora ainda, mas para a igreja não. Para que o mundo chegue aonde Deus vai chegar com o mundo, ainda tem muito ainda, mas nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. Últimos dias de preparação. Nós vamos falar agora, o primeiro tópico é últimos dias de preparação. Os irmãos viram que o apóstolo Paulo é um que fala muito a respeito do arrebatamento, né? Da transformação, do que é corrupto se revestindo da incorruptibilidade, do que é mortal se revestindo da imortalidade. Então nós vamos ver a preparação dos últimos dias. Primeiro, últimos dias de preparação. Por que está chegando o final da história da humanidade? Últimos dias de preparação. Primeiro, aumento de falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. Então veja aí, aumento dos falsos profetas e a transigência religiosa dentro da igreja. Tem aumentado o número de falsos profetas? Demais. Se você for para as redes sociais, tem profeta de todo gosto. Tem profeta que tudo que você pensar. Se você quer, tem uns até vendendo profecia. Tem uns que já dá até o combo. Você quer de exortação, de consolação, de que você quer? De edificação. Aí você é tanto, né? Alguns estão até cobrando para enviar profecias pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, as redes sociais. E isso mostra o aumento dos falsos profetas. Olha o que diz Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Tem mais versículos, mas nós vamos ler esses dois primeiro. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Olha aí, Jesus aconselhando os seus discípulos, aconselhando os seus seguidores, dizendo o quê? Para eles: olha, vocês acautelai-vos de que ninguém vos engane. Há uma tentativa nesses últimos dias, há uma investida do diabo para poder enganar, irmãos, pessoas dentro da igreja. Certo? Pessoas dentro da igreja, elas serão enganadas. Por quê? Porque elas vão ter desejo de ouvir palavras que massageia o seu ego, que massageia o seu eu. Então aqui Jesus ele fala: acautelai-vos de que ninguém vos engane. Ou seja, tenha cautela, vigia, porque alguém vai tentar te enganar. Alguém, porque o inimigo vai dar as investidas dele para poder tentar tirar eu e você do que nós já aprendemos há muito tempo, e que hoje eles estão dizendo: não precisa de nada disso, não tem nada disso, mas nós defendemos 100 anos essa história, nós defendemos 100 anos ou mais essa doutrina, e agora no fim, por que ela vai mudar? Por que ela vai ter uma mudança? Então alguma coisa está errada. Nós temos que acautelar de que ninguém vos engane. Aí Jesus fala no versículo 5: acautelar de que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Você vê, todo movimento que abre hoje, abre no nome de quem? De Jesus. De Jesus.
Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. E tem crente que não tem discernimento de Deus, não tem discernimento do Espírito. O que ele faz? Falou de Jesus, para ele é de Deus. Falou de Jesus, abre uma porta lá, eles nem sabem de onde que veio. Não, é de Deus, lá fala de Jesus também. Mas Jesus vai dizer assim, ó, para alguns quando chegar naquele dia, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagre em teu nome. E o que Jesus vai falar para eles? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço vocês, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês praticam o pecado, usam o meu nome e ainda quer fazer parte do reino? Não tem como. Então hoje, irmãos, a gente tem que ter discernimento. Não é toda porta que está aberta aí em nome de Jesus, que é Jesus, não. Porque Jesus mesmo aconselhou, virão muitos em meu nome. Em meu nome. Ou seja, transvestido de ovelha, mas são lobo. São lobos. Lobos traidores, enganadores, que fazem negócio com a igreja, que faz negócio com a fé, que negocia a fé. Ah, mas lá fala de Deus, lá tem milagre. Irmãos, a Bíblia fala no capítulo 11 de 2 Coríntios, que vai falar sobre que o diabo, ele se transfigura no quê? Anjo de luz. Acho que é 11, 14 de 2 Coríntios. Paulo vai falar a esse respeito. Ele vai mostrar a esse respeito que o inimigo, ele se transfigura, se transforma. Pode ler. 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é de admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, o diabo é trevas, não é? Sim ou não? É trevas. Mas Jesus usa o apóstolo Paulo aqui para dizer, ó, ele é treva, mas ele transforma em anjo de luz. Para que ele transforma em anjo de luz? Para enganar. Porque tem gente, irmão, que é um tal de ver anjo, é um tal de ter visão de anjo. Agora eu tenho que saber que anjo que é esse? Será que é de Deus? Porque o próprio inimigo transfigura em anjo. E outra, e se eu acreditar numa palavra do anjo concernente ao evangelho, o apóstolo Paulo já vai dizer assim, ó, cuidado. Se um anjo, ou qualquer um outro, vos anunciar outro evangelho, é o quê? Anátema. O que é? Maldito. Gálatas 1 e 8. Olha para você ver. É maldito. Pastor, então como é que faz essa bagunça de que tem porta aberta para tudo quanto é lado? Irmão, não tem mais nome de igreja, mas está repetindo. Não tem mais nome de igreja. Se vocês puxar lá nas redes sociais e ver os nomes de igreja, você pensa, quem está doido, eles ou eu? Olha, não tem como mais. E as pessoas estão indo atrás dessas novidades. E Jesus avisou aqui, ó, porque muitos virão em meu nome. A nossa igreja, ela sobrevive porque nós usamos o nome de quem? De Jesus. Você entendeu? Mas se nós usarmos o nome de Jesus indevidamente, ou usarmos a sua palavra indevidamente, torcermos a sua palavra, nós somos o quê? Falso profeta. Nós nos tornamos falso profeta, falsos ensinadores. Mas as pessoas têm um desejo, têm uma vontade
porque não quer submeter às leis da palavra de Deus, não quer submeter à doutrina, ao ensinamento da palavra de Deus, e vão à procura daquilo que satisfaz o seu desejo, satisfaz o seu ego. Eu não vou naquela igreja lá, só prega a palavra, lá não tem nada diferente. É culto de ensino, é escola dominical. Você não vê ninguém dançando, ninguém pulando, ninguém sapateando. O que adianta? Pensa bem, os irmãos sapateiam. Nós vamos pôr. Quando a gente sente a presença de Deus, irmão, a gente sabe quando Deus está. O que adianta, às vezes, nós pular a noite inteira, chegar no outro dia, você está vazio de novo? E ontem você está. É só fogo de paia. Só fogo de paia. Você pode ver, os que mais pula é os que mais desvia. É ou não é? Ou eu estou errado? Os que mais pulam são os que mais desvia. Mas que negócio é esse? Então nós está apagado então, hein? Então Jesus mandou nós tomar cuidado com esse negócio. Virão muito em meu nome. Vão usar o meu nome nos últimos dias. Lá atrás já usava. Você imagina agora? Quantas pessoas enganadas, debaixo de ensinamentos que não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhuma base bíblica. Não tem. Porque a palavra de Deus, irmãos, é simples. A palavra de Deus, ela é simples. E às vezes os homens querem a dificultar. Mas ela é simples. Então essa preparação, Jesus fala, virão muitos em meu nome, dizendo o quê? Eu sou o Cristo. E vai fazer o quê? Enganarão a muitos. É por isso que tem gente que fala, qual igreja está certa? É só ir para a Bíblia. Vê lá se a igreja prega o ensino, se ela tem as doutrinas básicas da fé cristã. Se não tiver só barulho, está fora. Está fora. Ela tem que ter os seus ensinamentos, ela tem que ter a sua doutrina, ela tem que ter a palavra. O apóstolo Paulo, nós fizemos até uma escola bíblica aqui. O que orna a igreja? A sã doutrina, a doutrina sadia, é o ornamento. O ornamento é o quê? A beleza, o enfeite da igreja. É a sã doutrina, é a palavra sadia. Não precisa de nós inventar. Não precisa de eu criar aqui. Às vezes tem gente que pensa assim, ixi, a igreja não sentiu, a igreja não pulou, nem nada. E quer que a igreja pula, inventa, para ver se pula, para ver se chora, para ver se faz alguma coisa, irmão. Se a palavra de Deus não fizer, não adianta nós querer fazer alguma coisa, não. Se fizer, vai ser artificial. E os irmãos sabem que tudo que é artificial, acaba rápido. Acaba ou não acaba? Você pode ver, ué. Eu não tenho nada contra as irmãs, assim, tem mais dificuldade para esse negócio, né? O homem, se fizer, está errado. Mas as irmãs vão, passa coisa, pá, aqui, no sobrancelha, no olho, na coisa, fica novinha. Aí, de repente, você vai, no outro dia você acorda cedo, e aí? É uma coisa artificial. Artificial. Não é duradouro. É o que eles estão fazendo com a palavra de Deus. Cada dia inventa uma coisa, irmão. A igreja não precisa de inventar nada. A igreja precisa de pregar a palavra. A igreja não precisa de criar nada. Já vamos criar um método, vamos criar um meio. Nós não precisamos de criar método nem meio. A palavra de Deus é o suficiente para nos garantir a vitória em nome de Jesus. Mas não, a nossa igreja está fria, a nossa igreja eu não vejo mais aquele negócio. É só ouvir a palavra, viver a palavra, que Deus manifesta o seu Espírito Santo.
E Jesus vai, vão dizer eu sou Cristo e vai enganar muitos. Você pode ver que, irmão, o que tem de crente que foi enganado nessa pandemia, hoje não está na igreja mais. Hoje eles não estão na igreja mais, foram enganados. Foram pegados, né? Ó, jogaram a isca e eles morderam. Eu fico vendo, irmão, você está aqui dando ensino, palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, porque a gente tem certeza, convicção, porque senão eu não ia ensinar, convicção que nós estamos ensinando. Se você for lá no coisa, é 10, 12 pessoas, depois 10, 12 dá like. O camarada vai lá, faz uma sujeira na coisa, lá prega uma heresia, uma mentirada dos infernos e tal. Depois você chega lá, olha, 5 mil, 10 mil, 15 mil like. Falei, meu Deus do céu, o mundo está de cabeça para baixo. Você está ensinando o caminho da verdade e o camarada custa fazer um joinha. O outro vai lá, conta cada mentira, revela cada asneira para o povo. E o povo, por quê? Porque está falando o que eles querem ouvir. Eles estão falando o que eles querem ouvir. Por isso que Paulo, a palavra de Deus não erra, irmãos. Por isso que Paulo fala assim, ó, nos últimos dias, eles terão o quê? Coceira no ouvido, de ouvir a doutrina sadia. Lá na igreja de vocês, igual eu já contei aqui várias vezes para os irmãos, mas estavam falando, já perguntaram para mim uma vez, eu estava na porta da igreja, antes de começar o culto, passou um na rua, pastor, deixa eu perguntar ao senhor uma coisa, a igreja de vocês aí revela? Aí eu peguei ele, revela sim, nós pregamos a palavra e a palavra de Deus revela. Agora esse negócio de ficar tentando adivinhar se tem alguém doente, aí não. Ficar chutando. Se você sabe, se eu sei que tem, então eu tenho que chamar a pessoa. Já tem. Isso é que, aí eu creio na revelação de Deus. A camarada chegava assim, ó, irmão, Deus me mostrou aqui agora. Você está assim, assim, assim. Não, fica assim, aqui tem uma pessoa que está assim, assim, assim. Você não vai vir, não, você vai perder a benção, vai perder a benção. Se você sabe quem que é, vai lá e chama, fala, é você, irmão, vem cá. E lá na igreja primitiva era assim, a revelação era instantânea. Pá, vem aqui, pronto. Paulo olhou para lá em Listra, em Derbe, olhou para um que estava, vem cá, você tem fé para ser curado, vem cá. Pôs a mão nele, puf, os pés dele que eram artérios, que eram defeituosos, sarou na mesma hora. Agora fica aquele negócio, você não tem fé, não é que não tem fé, o negócio é que a revelação é furada. Eu creio na revelação de Deus, eu creio nos dons espirituais, creio, Deus revela, Deus quiser fazer eu pular aqui, Deus faz. Mas espera aí, é na direção de Deus. Na direção de Deus. É na direção do Senhor. Então muitos iam vir em nome de Jesus e enganaria muitos. Depois, Mateus 24 e 10 e 11. Mateus capítulo 24, 10 e 11. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. Então veja aí, irmão, preparação dos últimos dias, os últimos dias de preparação. O que Jesus fala? Nesse tempo. Que tempo? Tempo do fim. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Eu te pergunto, não está tendo escândalo, tá? Está tendo escândalo, irmãos? A beça, como diz o ditado, demais. Todo dia. Antigamente tinha, mas agora parece que nos últimos dias o negócio ficou pior. Ainda mais com as redes sociais, que não tem jeito de ficar escondido. Tem jeito. Você está numa reunião aqui, tem alguém que está filmando, daí a pouco você chega em casa, já está lá no... Todo mundo já está sabendo, hein? Muita trairagem, muita maldade. Por isso que aqui fala, trair-vos-ão uns aos outros. Traição. Foi o que Jesus falou.
Ele diz: nesse tempo muitos serão escandalizados. Irmãos, tem coisa que, eu vou te falar a verdade, tem coisa que está acontecendo, se algum irmão souber, ele desvia. Está acontecendo muito nas igrejas, em muitos lugares. Eu não quero saber de negócio de crente mais não. Não quero saber mesmo. O apóstolo Pedro, ele fala assim, eu queria poupar vocês, mas eu vou dizer, no fim do tempo, vai surgir, o que vai surgir? Vai surgir pessoas que vão fazer negócio de vocês, tendo cara de piedade, mas negando o poder dela, da piedade, a eficácia da piedade. Então, nós nos deparamos aqui, meus queridos, com Jesus falando, neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Trair-se-ão uns aos outros. É parente traindo parente, é irmão traindo irmão. É o trem mais esquisito do mundo, irmão. A falta de respeito é tão grande, né? Que Jesus já estava vendo, vão ser escandalizados, trair-vos aos outros, e uns aos outros vos aborrecerão. Aí quando você vai lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15, 1 João, capítulo 3, versículo 15, Jesus fala aqui o que? Uns aos outros aborrecerão. Agora, 1 João 3,15 fala o quê? Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Todo aquele que aborrece seu irmão é o quê? Homicida. O que é homicida, irmãos? Que mata. Então, se eu aborreço um irmão, eu estou sendo homicida, ou seja, eu estou matando ele. E nenhum homicida tem vida eterna, salvação eterna. Porque a morte, irmãos, matar os outros, igual Jesus, igual Deus usa João aqui, matar os outros, não é só com bala, não é só com faca, não é só com espada, mata-se também com palavras, mata-se com palavras. Tira, porque está magoado, que mata o seu irmão, irmãos, nossa, olha, é muita gente homicida, fazendo papel de homicida. Uma vez eu estava participando de uma palestra, o pastor falou assim, que na igreja, tem uns que trabalham de agente funerário, na igreja, agente funerário. O que o agente funerário faz? Caçando morto. É ele que dá o fim nos mortos, é ele que cuida para depois. Então tem gente fazendo esse papel de matar com palavras. E Jesus falou assim, nos últimos tempos vai aborrecer, muitos vão ser aborrecidos, aborrecer-se-ão uns aos outros. Eu vou só perguntar, mas você não precisa levantar a mão nem responder. Quem aqui ainda não foi aborrecido por um irmão? Foi aborrecido. Mas só que a gente sabe, irmãos. A irmã sabe, o irmão sabe. Porque se eu for ficar se ele me aborreceu e eu for aborrecer ele também, eu estou me tornando igual ele. Então quer me aborrecer? Deixa quieto, tranquilo, não vou brigar com você não. Eu vou me gastar? Eu vou me cansar? Não. Então Jesus falou, trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. O 11 fala o quê? E surgirão muitos, não poucos, muitos falsos profetas. De novo ele fala, o quê? Enganarão a muitos. Lá em cima falou, e aqui fala de novo. Lá no versículo 5 fala, e aqui no 11 fala.
E enganarão a muitos. Muitos vão ser enganados por esses falsos profetas. Principalmente aqueles que gostam de chegar na cidade, né? E de ir na casa do... Nem na igreja não vai, não dá o parecer para o pastor da cidade, da igreja que ele frequenta, não dá nenhum parecer, vai na casa dos irmãos, revela o mundo e o fundo, e tem pessoas simples na igreja que acreditam em tudo. Que acreditam em tudo, irmãos. Que acredita. E já tem aqueles que gostam de estar andando atrás de profecia, atrás de profeta, atrás de profetisa. Ai, aquela irmã lá é uma bênção, ela revela. Você já viu, não? Vela. O negócio já pega. Vela. Vai acreditando em tudo, não. Depois, lá no versículo 24, olha Jesus falando de novo, irmãos. Os últimos dias da humanidade, da história da humanidade. Versículo 24, de Mateus 24 e 24. 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Porque surgirão muitos falsos Cristo. Vai vir em nome de Cristo. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Abra uma porta lá. Aqueles que gostam de procurar sinal, vai. Aí acontece o sinal. Mas não é Deus. Que é isso, pastor? Irmãos. Misericórdia. É igual hoje. Nós estávamos conversando esse dia, o Robson, das pessoas que chegam na cidade, faz uma cruzada e chama o povo e tal, e vai aqui um monte de gente das igrejas, tudo, chega no final, alguém quer unir conosco, quer até um salão aí já abre, nem conhece as pessoas, não tem origem, não tem histórico, irmãos. A maioria, você pode procurar. A maioria hoje desses falsos profetas, você pode procurar o histórico deles. Qual igreja? Não, eu só batizei e não fiquei lá não. É o homem que manda, tem que passar por hierarquia, e Deus me chamou, e eu não preciso de hierarquia para cumprir o que Deus. Lógico que precisa. Se a Bíblia fala que Deus deu uns para profeta, deu outros para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, mestres e tudo mais. Então eu tenho que submeter a hierarquia. Mas só que tem gente que gosta, né? Aí fala, porque surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E farão o quê? Grandes sinais e prodígios. Irmão, o que é prodígio? É algo que fora do normal. É algo que chama-se operação de maravilhas. Prodígios. Mas como que eles vão fazer, pastor? Se Deus não está para você. Você lembra quando Moisés lançou as pragas no Egito? A primeira, a segunda, a terceira. Os magos de Faraó fez também. Fez as mesmas coisas, fez os mesmos sinais, e hoje, esses homens também estão fazendo esses sinais, em nome de Jesus, eles estão achando que mas não, por quê? Jesus falou assim, não, mas nós fizemos sinal em teu nome, olha, eu vi paralítico andar, vi morto ressuscitar, eu fiz em teu nome. Aí Jesus vai: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, faz os sinais, mas está numa vida pecaminosa, está numa vida de mentira, está numa vida de engano. É isso. E Deus quer que nós entendamos, irmãos,
que eles vão fazer sinais e prodígios, que se possível, enganaria quem? Até os escolhidos. Vamos supor, você foi chamado, e você foi escolhido, e você aceitou a viver a norma, o estatuto da palavra de Deus. Só que esses falsos profetas e esses falsos cristos vão tentar te enganar. É igual hoje nós estamos vendo aí, irmãos. Antes de política, antes de coisa, acaba com. Depois todo mundo vira crente. Vai nas igrejas, até prega aí, crente, fala aleluia, até fala em língua, misericórdia. Fala em língua com ímpio, mentiroso, falando em Deus. Falar em Deus é fácil, ué. Aí fala. Nossa, você viu que palavra? O pastor está lá a semana inteira pregando, está ensinando, os irmãos estão pregando, estão ensinando. Aí vem um, não tem compromisso com Deus, goró, e mexe com tudo quanto é coisa. Depois, porque eu quero o seu voto, hein? Aí fala em nome de Deus, todo mundo aplaude. Ele virou crente. Só 4 meses. Não, 2 meses, né? É só 2 meses. Aí acredita. Então tem que fugir disso, irmãos. Tem que fugir. Uma coisa nós precisamos entender. Primeiro, a igreja, para sobreviver, de quem que ela depende? Exclusivamente, unicamente de Deus. De Deus. Foi o que Jesus falou. Tu és Pedro, e sob essa pedra, que é o Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja primitiva, irmãos, João foi preso, Pedro foi preso, Silas, quem foi lá tirar eles? Eu te pergunto, quem foi lá tirar eles? Foi um advogado? Foi um deputado? Foi um senador? Foi alguém? Quem foi lá tirar eles da prisão? O próprio Deus enviou seu anjo e soltou Pedro da prisão. Paulo e Silas na prisão. Deus fez tremer a terra e abriu as prisões e eles saíram livres. Às vezes nós pensamos, às vezes nós ficamos, irmão, nós estamos esquecendo que nós dependemos unicamente de Deus. De Deus. Se nós estivermos na mão de Deus, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, a Bíblia fala, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar, porque antes que ela te atinge, Deus desarma, Deus desfaz, Deus destrói, porque é Ele que cuida da igreja. É Ele que cuida da igreja. Ele que cuida da igreja, é Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Não precisa de eu brigar, não, basta eu orar e obedecer. Aí Deus fala assim, ora, obedece e faça a minha vontade, o resto é comigo. O resto é comigo. Fome você não vai passar, nudez você não vai passar, dificuldade, lutas, todos vão passar, mas eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então é o que nós precisamos, irmãos. Defender a palavra. Defender a palavra, é viver a palavra. E não acreditar nesses falsos profetas. Esses falsos que têm se levantado nas redes sociais, mandando o povo, não precisa de igreja, não precisa de contribuir, não precisa disso, não precisa daquilo. Por que a vida toda foi? Por que agora no fim? É porque é falso profeta, porque são mentirosos a serviço do reino das trevas, para poder desviar aqueles que são fiéis ao Senhor em toda a sua vida. E nós temos que defender. Um peixe não sobrevive fora da água. Sobrevive? Não sobrevive. E eu não sobrevivo se eu não estiver no meio do povo de Deus, meus queridos. Nós precisamos, mas os falsos profetas estão aí. Não. Você pode
entrar lá no seu quarto. Jesus falou, entra no seu quarto e fala você com Deus lá. E é lógico, a gente sabe. Mas o mesmo Jesus falou da comunhão. E comunhão, não tem jeito de eu ter comunhão só comigo mesmo. Eu tenho que ter comunhão com o meu próximo. Eu tenho que ter comunhão com Deus. A comunhão ela é horizontal e vertical, de mim para Deus e de mim para o meu próximo. E a igreja primitiva se reunia. A igreja primitiva tinha culto todos os dias. E o culto era na onde? Era nas casas. Então, precisa de um ajuntamento. Mas estão dizendo, não precisa, não precisa, não precisa. Você pode ser crente em casa, você pode ser crente sozinho, você pode ser crente. Aí vai acontecer igual aconteceu com Mica, capítulo 17 do livro de Juiz. Sacerdote de uma casa só. Não precisa ir lá no ajuntamento de Israel, não. Nós temos um sacerdote, nós temos um levita, nós podemos fazer aqui em casa mesmo. É o que estão pregando, é o que estão ensinando. E tem crente que, você sabe que é mesmo? Esse negócio de ir na igreja quarta, sexta, domingo, escola dominical, isso aí é cansativo. Ainda mais num tempo de crise desse, tem que dar oferta, tem que contribuir. E estão sendo enganados. Estão sendo ludibriados, aceitando. Mas você que está aqui, irmãos, toda quarta, todo dia que você está aqui adorando o Senhor, você não tem como ser enganado, porque nós ensinamos, o ministério, a igreja prega a palavra. Os irmãos podem ver que todos que pregam aqui falam a mesma língua, ninguém aqui diverge. Ninguém aqui diverge. Por quem faz isso? De não divergir, de todos que pregam aqui falarmos a mesma linguagem. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em mim, está em você, está em você, está em você. Então nós vamos falar a mesma coisa. Porque quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele não vai contradizer comigo e com você. Ele vai nos censurar se nós tivermos errado. Aí Ele vai nos corrigir. Então, vamos mais. Lucas 18:18, irmãos. e 8. Não é esse não. 2 Tessalonicenses 2:3. Falando dos últimos dias de preparação, aumento de falsos profetas e da transigência religiosa dentro da igreja. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha aí, irmão, ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo estava dizendo à igreja de Tessalônica, dizendo, irmãos, vocês estão esperando Jesus, vocês estão esperando o Cristo, mas vai vir alguns ensinadores que vão tentar mudar a palavra, vai dizer que isso não vai acontecer, que não vai suceder, mas vocês de maneira alguma não aceitam que ninguém engane vocês, porque nada vai acontecer sem que antes venha o quê? Uma apostasia. Aí eu te pergunto, irmãos, de uns 2 anos para cá, já tinha apostasia, mas de 2 anos para cá, ela multiplicou. De uns 2 anos para cá, por que não dizer da pandemia para cá, essa apostasia multiplicou. Você pode ver, ué. Por que multiplicou? Quantas pessoas que estavam aqui às quarta-feira, firmes, fiéis, e hoje não vem mais. Hoje não estão mais. Por quê? É apostasia. A apostasia ela não vem de uma vez. A apostasia, ela vai, é como um câncer.
Ela vai matando aos poucos. Quando a pessoa vê que não, ela está negando a Cristo, está negando o Espírito Santo, está negando tudo. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Tem pessoa que nós encontra com elas ou visita elas, vai lá na igreja, volta, irmão. Não, vou voltar. Mas não volta, não vem. Não vem. Por quê? Apostatou, abandonou. Então Paulo ele fala, olha, ninguém vos engane, cuidado, porque não vai acontecer tudo isso aí, essa transformação, essa ressurreição, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia. E na apostasia se manifeste quem? O anticristo. Só que nesse intervalo da apostasia, quem que aparece? Jesus. Porque só tem um que detém que o anticristo não manifeste. Você pode ver, o mundo inteiro já se entregou, irmãos, às vontades do anticristo. Só um que detém que o anticristo ainda não manifesta, que segura a verdade na terra. Quem? A igreja. A igreja é a única que está segurando, irmão. Você pode ver que as heresias, que a destruição dos princípios morais, dos princípios familiares, já foram destruídos, mas a igreja está lutando para manter isso. A igreja está lutando para manter os princípios morais, os princípios da família tradicional, os princípios da palavra de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, há pouco tempo atrás no nosso país, eles queriam fazer o quê? Uma mudança na Bíblia. Eles queriam reeditar a Bíblia, tirar versículos da Bíblia, dizendo que esses versículos estão ultrapassados. Isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus, ela é a verdadeira, ela é fiel, ela é santa, ela é pura, e ninguém pode tocar nessa palavra. E nós temos que defender, irmão. Nós não podemos ficar em cima do muro, não. Em cima do muro é do diabo, hein? Em cima do muro é do inimigo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Eu ouvi um pastor contando uma ilustração, diz que o inimigo estava num lugar querendo tirar a crente da igreja, e tinha um em cima do muro. Aí alguém perguntou a ele, olha, por que você não tira esse aí que está em cima do muro? Não, esse que está em cima do muro já são meu. Já são meu, porque eles não têm, eles estão indecisos, e o indeciso é o que não tem certeza de nada. É por isso, irmão, que vale a pena nós lutarmos, juntarmos as nossas forças, irmão, irmã, jovens, adolescentes, crianças, juntarmos as nossas forças e dizer, eu vou até o fim, e não vou mudar o que eu aprendi da palavra de Deus, não vou mudar. Não vou mudar, porque a pessoa tem muita coragem de mudar a palavra, não é mesmo? Você mudar o texto, você mudar a palavra. E a Bíblia fala assim, ó, qualquer que tirar um tio ou um jota da minha palavra, vai ser tirado também a sua parte no reino. Então eu não posso nem aumentar nem acrescentar a palavra. Eu tenho que pregar o que está aqui dentro. Eu tenho que ensinar o que está aqui dentro da palavra. Eu não posso falar nem o que está fora e nem deixar de falar o que está aqui dentro da palavra. Eu tenho que falar a verdade. E a verdade, ela o quê? Ela dói, não dói? A verdade dói. Quando a pessoa escuta uma verdade, ela abate, ela fica triste. Mas é para o bem dela, porque é a verdade. É para ela se moderar, para ela mudar, para ela procurar uma melhora. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos fala. 1 Timóteo 4:1. Últimos dias de preparação. Pode. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí, mas o Espírito expressamente faz uma ênfase e diz que dia? Que dia? Últimos dias. Apostatarão
alguns da fé. Por causa do quê? De dar ouvido? Espíritos enganadores e a doutrina. Aí, irmão, a pessoa vai deixar de ouvir a doutrina sadia. Aqui Paulo está falando de igreja. Paulo está falando de igreja. Vai deixar de dar ouvido à doutrina sadia para acreditar em doutrinas de demônio, ensinamentos de demônios, que eles vão dar crédito, que eles vão ouvir, que eles vão atender. Não vão dar crédito à doutrina sadia, mas ele ainda fala: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos. O quê? Enganadores. É o que nós estamos vendo, irmãos. Deus me mostrou. É um tal de Deus mostra todo dia, toda hora. E a gente está orando, está custando ver alguma coisa. E eles vê toda hora. Eles vê, olha, irmão, é muita facilidade. Eles conseguem fazer da massa humana uma massa de manobra. Eles fazem ele chorar, faz rir, arranca dinheiro, tira dinheiro facinho. É um trem mais esquisito do mundo. E as pessoas dando ouvido a espíritos enganadores. Rapaz, mas lá foi bom demais, você viu? Nossa, mas que fogo! O negócio pegou fogo. Olha, eu não vi nada. Olha, se você vir aqui na igreja e o fogo pegar e você não vê nada, o que foi? Termina o culto, o que foi? Foi nada. Então, meus irmãos, é o que Paulo fala. Vamos mais. Segundo tópico: aumento do crime e desrespeito às leis de Deus no final do tempo. Nos últimos dias da humanidade, da história da humanidade, aumento do crime e desrespeito às leis de Deus. Mateus 24:12. Olha aí o que diz. Mateus 24:12. Vamos voltar lá. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha aí, irmãos. Aumento de crime e desrespeito à lei de Deus. Jesus fala: e por se multiplicar o quê? A iniquidade. A iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vai esfriar. Isso aqui é sinal dos últimos dias da história da humanidade. O esfriamento de amor. O povo não tem amor mais. Parente é aquele ditado. Parente hoje é o quê? O que o povo diz? Parente é dinheiro no bolso. Não é isso que eles falam? Se você tem, se você não tem, e tem base. Lembra de Jó? Quando o Jó ficou ruim de situação, ninguém ia na casa dele, os irmãos dele, os parentes dele, ninguém ia. O dia que Deus abençoou ele, que mudou o cativeiro dele, quem foi para a casa dele? Os irmãos, os parentes, os vizinhos, foi tudo na casa de Jó, porque melhorou a situação. A situação melhorou. Então, irmãos, veja bem, que o aumento do amor, ou seja, o aumento do pecado, faz esfriar o amor. Olha o tanto que o amor está esfriando. A questão do aborto, que nós estamos vendo no mundo atual, no mundo geral, o Brasil ainda defende dizendo não ao aborto, dizendo não ao aborto, porque quem tem poder para tirar a vida é quem deu a vida. Quem tem poder para tirar a vida
é o próprio Deus que deu vida. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o amor esfriando, as pessoas, ou seja, o amor esfriando, as pessoas não ia ter amor, ou seja, o pecado esfriando, aumentando, esfriava o amor. As pessoas não iam. Hoje os filhos não têm amor no pai como tinha antigamente. Não tem. Não tem. O pai hoje é obrigado a fazer tudo que um filho quer. Desde de pequeno. Aí você imagina a situação que nós estamos vivendo. A situação que nós estamos passando. Que Deus nos guarde, meus queridos. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. O desrespeito à lei de Deus. Ou seja, está tendo desrespeito à lei de Deus? As pessoas não respeitam mais. Hoje o Canatá estava comentando. Tem um senhor que sempre passa aqui na porta da igreja. Ele passa com a... Toda vez que ele passa aqui, ele tira o chapéu. Em reverência. Porque, sabe, é um lugar sagrado. E quantos crentes que não respeitam mais a casa de Deus, irmãos? Não respeita, não tem respeito. Que Deus possa nos guardar, irmãos, em nome de Jesus. Amém?